aqui à frente o nosso irmão João Augusto, e no mais eu vou deixar ele fazer as devidas apresentações, e também quem está acompanhando aqui nesta noite, né? Melhor ele mesmo fazer essas apresentações. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja sobre nós essa noite, amém? Como ele mesmo falou, meu nome é João Augusto, eu sou aspirante ao Sagrado Ministério na primeira igreja presbiteriana de Coronel Pauliciano. E o pastor Isaac ele me chamou, me convidou para me pregar, deu a graça de poder vir, e é uma alegria ao meu coração poder vir pregar. De fato é uma alegria poder pregar o Evangelho do Senhor, de poder abrir junto aos irmãos a palavra do Senhor e destrinchar, deixar o coração ser transformado e transpassado por essa palavra. Amém? Então eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós leremos o verso 1 e 2. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Amém? Leremos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, abrimos a Tua palavra, que por meio do Teu Espírito o Senhor nos dê a graça de sermos transformados através dela, de sermos conformados à imagem do Teu Filho. Esse é o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, o qual o Senhor nos escolheu para que fôssemos conformados à imagem do Filho. Senhor, que através da Tua palavra, que através da pregação do Senhor, pelo Teu Espírito aqui, essa noite, possamos então ser transformados, conformados à imagem do Teu Filho. No nome de Jesus, nos dê a graça, meu Pai, de sermos transformados. Amém. Paulo, então, no capítulo 12, já passou 11 capítulos ensinando doutrinas para a igreja de Roma. Então, desde o capítulo 1, no capítulo 1, ele está ensinando que os gentios, tendo recebido revelação de Deus através das coisas criadas, e eles não tendo adorado ao Criador como Criador, e sim adorado a criatura em seu lugar, eles tendo recebido essa revelação, eles são indesculpáveis diante de Deus, pelo seu pecado. No capítulo 2, então, ele vai ensinar que os judeus, tendo recebido a revelação de Deus, através da lei, através do Monte Sinai, e mesmo assim, tendo vivido em pecado, eles também não são considerados justos diante de Deus. No capítulo 3, então, ele constata que não há um justo sequer. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A partir da segunda metade do capítulo 3, então, ele começa a ensinar a igreja de Roma sobre a graça do Senhor, de que fomos salvos pela graça em Cristo Jesus. No capítulo 4, então, ele vai dar o exemplo de Abraão, de como pela fé somos justificados. E no capítulo 5, então, ele já começa dizendo que fomos justificados pela fé. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. No capítulo 6, ele vai ensinar que nós estamos livres do pecado, que nós não vivemos mais debaixo do pecado, que estamos libertos, que agora podemos ofertar o nosso corpo, que antes era oferecido ao pecado e à maldade. Agora
agora podemos ofertar a Ele ao serviço de Deus, ao serviço do Reino de Cristo, para a bondade, para o amor. No capítulo 7, então, Paulo ensina que ainda assim há uma lei de pecado em nosso corpo, que o Espírito em nós guerreia contra a carne, e a carne guerreia contra o Espírito, de forma que essa luta da presença do pecado em sua carne torna para Paulo algo tão angustioso que ele mesmo diz: miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele começa o capítulo 8 já dizendo: eu gostaria que viessem comigo. Verso 1 do capítulo 8. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele termina o capítulo dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá se comparar, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Do capítulo 9 até o capítulo 11, então, Paulo vai ensinar a igreja de Roma sobre a soberania de Deus. E como mesmo o povo judeu, e ali ele está falando justamente a respeito do povo judeu, que não estava crendo, ele vai dizer que as promessas de Deus não falharam. E ele vai então ensinar sobre a soberania de Deus, para provar como que as promessas do Senhor não falharam. E ao final do capítulo 11, então ele vai dizer, ele vai louvar o Senhor dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. Então agora ele começa o texto que nós lemos, onde eu digo que ele vai começar a parte prática da sua carta. Ele, depois de ter exposto toda a doutrina da salvação, da graça em Cristo Jesus e da soberania de Deus, e depois de proclamar um louvor diante da sabedoria de Deus, diante das insondáveis misericórdias dele, dos seus pensamentos, ele agora roga à igreja de Roma e roga a nós hoje: pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, é muito interessante que ele esteja rogando à igreja de Roma que eles apresentem o corpo deles como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que eles apresentem o que ele chama de culto racional, logo após expor durante 11 capítulos as doutrinas da salvação. Porque é como se ele estivesse dizendo: tudo isso que foi dito tem um propósito, vivam dessa maneira. E é justamente o propósito dessa mensagem, essa é a mensagem e esse é o aprendizado que nós vamos ter aqui hoje, que eu pretendo apresentar aqui hoje. Diante das misericórdias de Deus, diante de termos recebido Cristo Jesus, diante do conhecimento e da sabedoria de Deus, como então viveremos? Como então viveremos? Do que vale toda sabedoria, todo conhecimento? Do que vale toda teologia e toda doutrina,
se ela não nos conformar à imagem de Cristo Jesus e não nos aproximar de Deus? Do que vale se não formos transformados pela Tua Palavra? Pelas misericórdias de Deus, ou seja, diante de tudo que foi dito, diante das misericórdias que recebemos, diante de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o sangue derramado, diante da justificação por meio de Cristo, da comunhão que temos com Deus por meio do Espírito Santo, diante do conhecimento que recebemos de Deus, apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É interessante que ele coloque essa linguagem, apresentar o nosso corpo como sacrifício, porque essa é uma linguagem que os judeus entendem muito bem, era uma lembrança vívida para eles. Eles cresceram, viveram e cresceram vendo isso acontecendo no templo. Os sacrifícios dos animais acontecendo diariamente, a fumaça subindo no templo pelos sacrifícios, os animais sendo mortos, o sangue sendo aspergido. Todas essas coisas eram lembranças muito vívidas para o povo daquela época. E aí Paulo então está utilizando justamente essa linguagem, que apresenteis o vosso corpo. A palavra para apresenteis aqui é a mesma de ofertar, que vai ser dita lá no capítulo 6, se a igreja puder me acompanhar. Capítulo 6, nós vamos ler o verso 12 e 13 e depois o verso 19. Capítulo 6, verso 12 e verso 13 de Romanos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Agora me acompanhem no versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Essa palavra para oferecer aqui nesse capítulo é a mesma palavra que está sendo utilizada por Paulo lá para apresenteis o vosso corpo. Logo, a linguagem de Paulo aqui está sendo claramente a mesma de ofertar um novilho como sacrifício. Apresenteis, ofertais o vosso corpo como sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo, ele é vivo porque Cristo já morreu. Paulo está utilizando de uma linguagem, então, para o povo daquela época, que era vívida, do sacrifício dos animais. Mas agora ele está dizendo que Cristo morreu em nosso lugar. Já não há mais necessidade de sacrifícios de animais para podermos nos relacionar com esse Deus. A revelação de Deus veio, é Cristo Jesus. Encontramos nele a exata e perfeita expressão do ser de Deus. E o próprio Filho de Deus se sacrificou em nosso lugar. Ele é o sacrifício perfeito. Não necessitamos mais de sacrifícios. Mas oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo, não mais para perdão de pecados. Esse sacrifício, ele é uma oferta de gratidão. Por isso, Paulo começa dizendo, pelas misericórdias de Deus. Eu gostaria que os irmãos viessem comigo agora lá em Levíticos, no capítulo 7. Livro de Levítico, no capítulo 7. Nós vamos ler os versos 12 só o 12. Se fizer por ação de graças,
com oferta de ação de graças trará bolos asmos, amassados com azeite, obreias asmas, untadas com azeite, e bolos de flor de farinha, bem amassados com azeite. Verso 13. Com os bolos trará, por sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica, por ação de graças. A mentalidade desse sacrifício é a mesma, ação de graças. Tendo em vista então o sacrifício de Cristo, as misericórdias de Deus, Paulo então está nos chamando como uma ação de graça por termos recebido essa misericórdia, por gratidão, ofertar o nosso corpo como um sacrifício que não é morto mais, porque Cristo já morreu, mas esse sacrifício agora é vivo e ele é santo. Esse sacrifício agora é chamado de agradável a Deus. Ele é agradável a Deus como um aroma suave aos narizes de Deus, como a fumaça que subia. Essa é a linguagem que Paulo está utilizando ali para os judeus naquela época. A fumaça que subia dos sacrifícios é a mesma coisa aqui quando Paulo diz que esse sacrifício vivo, santo, ele é agradável a Deus, porque esse sacrifício do nosso corpo, essa oferta dos nossos membros, sobe às narinas de Deus como um aroma suave. Esse sacrifício é chamado de santo. Da mesma forma que Paulo diz no capítulo 6, que nós lemos agora há pouco, nós ofertamos os nossos membros para o pecado. Ofertamos os nossos corpos para o pecado e para a maldade. Agora estamos sendo chamados a ofertarmos os nossos membros, os nossos corpos para o serviço da justiça, ao serviço de Deus, separado para Deus, propriedade exclusiva de Deus. A palavra santo trata de algo que é separado, algo que é diferente, algo que é distinto, algo que é puro. Quando estamos dizendo que Deus é santo, estamos dizendo que Deus é único, que Ele é puro, que nele não há pecado, que Ele é distinto de todos. E quando nós somos chamados de santos, quer dizer que nós estamos sendo separados do mundo e nos tornando propriedade exclusiva dele. Ofertar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo é entender que agora os nossos membros comprados por Cristo Jesus no Calvário estão sendo agora ofertados para o serviço de Deus, porque é propriedade exclusiva dele. Esse é o nosso culto racional. É o nosso serviço em forma de gratidão a Deus. A entrega dos nossos membros, a entrega da nossa vida. O corpo aqui simboliza não só a nossa carne, os membros, os dedos, os pés, as pernas. Ele está dizendo em todos os âmbitos da nossa vida. O sacrifício do corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável, a oferta do corpo é a oferta de toda a nossa vida. Então todos os aspectos, hoje tange a nossa vida, o nosso viver, o nosso trabalho, a escola, aonde nós vamos, onde tange todo o espectro da nossa vida. Isso tem que ser ofertado a Deus, é propriedade dele. É isso que está sendo ofertado quando Paulo fala, apresentei o vosso corpo, é toda a nossa vida. Tudo que somos, tudo que temos, pertence a Deus. Deve ser ofertado a Ele e deve estar ao serviço dele, como um sacrifício vivo. E isso é agradável a Deus, e isso é chamado de culto racional. É chamado de racional porque ele é lógico. Paulo ainda está tratando de gratidão. A palavra aqui para racional se traduziria como razoável, lógico, também como espiritual. Para o grego daquele tempo, a lógica fazia parte daquilo que era espiritual. E esse culto racional, esse culto espiritual, ele é espiritual porque parte de um coração que nasceu do Espírito. Parte de um coração que foi regenerado pelo poder do Espírito. Recebeu vida do Espírito. Então só um coração que recebeu vida pelo Espírito pode fazer esse culto.
pode ter esse culto. Somente um coração que recebeu as misericórdias de Deus pode ter o privilégio de cultuar a Deus, de servir a Deus. Hoje pela manhã, eu dava aula da EBD para os jovens, nós falávamos sobre a alegria de servir. E eu falava justamente em cima desse texto, dizendo para eles que somente nós que recebemos a misericórdia de Deus, que recebemos Cristo Jesus, temos o privilégio de servir ao Rei dos Reis. É chamado de lógico, porque diferente do culto que havia naquela época, lá no templo, ele era racional. Imagina a situação, o cenário do culto naquele tempo. Havia o templo e havia sacrifícios pelos pecados, sacrifícios de ofertas pacíficas, havia o dízimo. Mas as pessoas que estavam participando daquele culto, muito provavelmente nem sequer tinham consciência do que estavam fazendo, ou do culto que estavam prestando. Muito provavelmente era um culto irracional. Eles não pensavam no verdadeiro sentido que aquilo tinha. Mas por muito provavelmente terem crescido naquele meio, crescido naquele ambiente, se acostumaram com as formas de cultuar, se acostumaram com os sacrifícios, a ponto de nem sequer entenderem mais o culto que eles estavam prestando, o que significavam os sacrifícios, ao que aquilo estava apontando. E Paulo, então, criticando o culto daquela época, ele fala, culto racional. Ele é lógico, porque parte do entendimento, do conhecimento de Deus. Parte do ponto em que, tendo o conhecimento da revelação de Cristo, a revelação de Deus perfeita em Cristo, agora entendemos o culto. Entendemos, nosso coração tendo sido regenerado pelo poder do Espírito, agora entende. E como uma resposta razoável, lógica, às misericórdias de Deus, ele serve, ele cultua, ele adora. De forma que agora esse sacrifício, que para o povo daquela época provavelmente já não tinha sentido, não tinha significado aparente, agora eles tinham motivo, eles tinham uma lógica, havia uma razão ali para essa adoração, para esse sacrifício do corpo, as misericórdias de Deus. Cristo morreu em nosso favor. Nós somos justificados por Cristo Jesus. E não vos conformeis com este século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que é esse culto racional, então? Como que nós cultuamos racionalmente? Como que a lógica, a resposta às misericórdias de Deus transforma a maneira como vivemos? Não vos conformeis com este século. Eu lembro que no ensino médio, o professor de filosofia, em determinado momento, nos ensinou sobre um camarada chamado Durkheim. E Durkheim, ele tinha uma ideia sobre o fato social. Eu lembro até hoje a frase, eu decorei a frase, eu usava em todo momento, que era: o fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de generalidade, coercividade e exterioridade. E eu usava isso sem sequer entender o que eu estava falando. Eu não fazia ideia do que eu estava falando. Depois eu fui procurar, eu fui de fato prestar atenção no que aquilo significava. E o que aquele camarada estava dizendo então com o fato social é que no mundo, na sociedade, há uma ideia, há um conceito, há um costume, há uma tradição, há um hábito que é comum a todas as pessoas que estão ali naquela sociedade, naquele meio. E que esse hábito, essa ideia, não está dentro da mente das pessoas, elas não nascem com essa ideia, mas está fora dessas pessoas, e que essa ideia então é imputada a essas pessoas. Eles recebem essa ideia pelo convívio naquele meio.
Esse então seria o fato social. Outra forma de entendermos é a forma de bolo. O mundo é uma forma de bolo. E nós somos como se fosse uma massa, que somos despejados ali na forma, depois juntada e colocada no forno, tomamos a forma do bolo. Somos então conformados aos padrões do bolo, ao formato do bolo. Da mesma forma, se o mundo é essa forma de bolo, quando somos colocados no mundo, somos conformados aos padrões do mundo. Aprendemos então os costumes do mundo. A nossa casa tem uma cultura, há um hábito, há uma ideia que é comum a uma família. Na cidade, há uma cultura, há um hábito, há uma ideia comum àquela cidade. No país, há uma cultura exclusiva do país, comum a todos daquele país. No mundo, há uma cultura, há uma ideia, há uma mentalidade comum a todos que estão no mundo. Somos então conformados em nossa mente, em nosso coração, pelas ideias, pelos padrões deste século. E os padrões passam, as ideias mudam, a filosofia muda, mas a fonte continua o mesmo. O mundo jaz no maligno. A mentalidade ainda é a mentalidade do pecado. Não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste mundo. Não tomem a forma deste século. Há um ano atrás, saiu um novo filme do Super-Homem. E eu fui ver. Eu tenho uma história, quem me conhece desde pequeno sabe que eu cresci gostando muito na infância do Super-Homem. E eu fui ver o filme com a minha família. A gente fez uma programação familiar, nós fomos ao cinema assistir o filme do Super-Homem. E em determinada cena desse filme, o Clark está conversando com a Lois e eles estão tendo uma discussão sobre a personalidade deles, como eles são diferentes, como a Lois se dizia uma pessoa mais roqueira, mais punk, enquanto o Clark era um menino bonzinho. E então o Clark vira para a Lois e fala: não, mas eu sou punk rock. Aí a Lois fala: não, mas você é bom, você é uma pessoa boa, certinha, você é certinho. Então o Clark fala: talvez esse seja o novo punk rock. O punk rock foi uma ideia, uma cultura, uma subcultura criada ali em meados dos anos 60, que aqueles que estavam envolvidos no punk rock tinham uma mentalidade de se sentirem indignados com tudo. Então eles se sentiam inconformados com o governo, se sentiam inconformados com as ideologias, se sentiam inconformados com tudo que já havia sido estabelecido na sociedade. E naquele filme, aquela frase me chamou a atenção. De o bem ser o novo punk rock. Porque em um mundo onde os homens são dominados pela maldade, pelo pecado, uma mentalidade de rebeldia contra as ideologias do mundo, contra as políticas do mundo, contra os ideais do mundo, uma rebeldia contra o pecado e contra a maldade, é justamente o pensamento que vem do Espírito. Porque o Espírito está em inimizade com o pecado. Então talvez possamos dizer que não há nada mais punk rock do que ser cristão. Porque o sentimento que devemos ter para com as ideologias mundanas da carne, do pecado, é justamente essa. A mentalidade de nos sentirmos indignados, inconformados a todo custo, de olharmos para o pecado e não tolerar ele mais. De não tolerarmos o pecado no mundo e nem em nós mesmos. Não nos permitirmos
sermos conformados aos padrões deste século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. O padrão deste século não quer que nós detestemos a santidade, a vida em santidade. Os padrões deste século não querem que você olhe para uma vida com Cristo e odeie. O padrão deste século não quer que você odeie uma vida em Cristo perfeita. O padrão deste século quer que você ache a vida em santidade exagerada. Ele quer te fazer pensar que não preciso levar a santidade tão a sério. Não preciso levar o pecado tão a sério. Eu posso vir à igreja e ainda ter algum vício. Ir à igreja e ainda estar preso a algum pecado. Ir à igreja e ainda assim me conformar a este século. Os padrões deste século não querem te fazer detestar a igreja, não querem te tirar da igreja. Satanás não está planejando, não está tramando contra a sua vida, tentando te fazer sair do meio da igreja. Claro que para ele seria melhor que você não estivesse no nosso meio. Mas, estando no nosso meio, o desejo de Satanás não é te tirar daqui, mas de, estando aqui, fazer com que você ainda permaneça carnal e em pecado. De não levar a sua salvação tão a sério. De considerar o pecado e a santidade coisas banais. E que, se alguém disser que você precisa seguir Cristo com mais firmeza, que você precisa abrir mão dos seus pecados, que você precisa ler e orar com mais veemência, que você precisa ser transformado cada vez mais aos padrões de Cristo, até você mesmo se tornar um mini Cristo na terra. Você se tornar um espelho de Cristo na terra, em todos os âmbitos da vida, se tornar para você um exagero. Essa é a mentalidade do mundo. Não há nada pior do que estarmos na igreja e ainda assim estarmos conformados aos padrões deste século. Portanto, sejamos transformados pela renovação da mente. Sejamos transformados pela renovação da mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Eu tenho dito o culto inteiro. Sermos conformados aos padrões de Cristo. Eu gostaria que os irmãos viessem comigo em Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios. No capítulo 1. Vamos ler o verso 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo então está ensinando aqui aos Efésios que, quando o pecado entrou no mundo, todas as coisas saíram do centro, saíram do seu propósito. O pecado quebrou a criação de tal forma que todas as coisas agora foram para fora, foram para a órbita, ficaram fora de foco, se desviaram do seu propósito. E que então Paulo está ensinando aqui para a igreja
de Éfeso que a vontade de Deus desvendada para nós era de fazer convergir em Cristo, ou seja, trazer todas as coisas de volta a Cristo, centrar todas as coisas de volta a Cristo. Todas as coisas incluem a nossa vida, em todos os seus aspectos. A vontade de Deus então revelada é de que a vontade dele é de fazer com que toda a nossa vida, em todos os seus aspectos, se concentre em Cristo novamente, de forma que o meu trabalho é um serviço a Cristo, de forma que toda a minha vida, a forma como eu me relaciono com a minha família, com os amigos, com os desconhecidos, estejam conformados a Cristo. Agora eu gostaria que viessem comigo de volta à Epístola aos Romanos, no capítulo 8. No verso 29. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual foi o propósito, então, de sermos escolhidos por Deus? De termos sido predestinados por Deus? Sermos conformados a Cristo. E agora, para complementar, voltemos a Efésios. No capítulo 4, verso 11 ao verso 13. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O propósito então de Cristo, de Deus ter chamado os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, tendo sido o propósito, então, a edificação do corpo de Cristo, o crescimento do corpo, o desempenho do serviço do corpo, até que chegássemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. E no conhecimento do Filho de Deus, chegamos à perfeita varonilidade, como olhando para Cristo e enxergando nele o padrão de vida, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pastor Arthur, uma vez pregando em cima desse texto de Efésios, certa vez comparou ao gabarito. Tem a prova e tem o gabarito. E você tem que então acertar o gabarito. Você tem que marcar de acordo com o gabarito. Logo, da mesma forma, Cristo é um padrão. Cristo veio e nos ensinou como viver. E nele está o padrão que nós temos que ter. Ele é a revelação do próprio ser de Deus. Ele é a revelação do próprio ser dele, nos revela a sua vontade, a forma como Deus deseja que nós vivamos. E o seu propósito, então, é de fazer todas as coisas convergirem em Cristo,
de fazer com que todas as coisas então se voltem a Cristo, de fazer a nossa vida se conformar aos padrões e ao molde de Cristo, para que em todos os pontos da nossa vida podemos estar andando em direção à perfeição em Cristo Jesus. Se abrirmos as Escrituras hoje e recebermos a revelação do conhecimento do Filho de Deus e nos depararmos com o conhecimento do Filho de Deus, nós vamos estar andando em direção ao padrão de Cristo, ou vamos estar andando na contramão da perfeição de Cristo? Ainda usando a aula que eu dei na EBD para os jovens hoje de manhã, eu usei para eles o exemplo do serviço no trabalho, em que no trabalho Deus nos chama e nos vocaciona para sermos seus instrumentos na vida do mundo, através da nossa vocação. Que no nosso trabalho é como se o próprio Deus estivesse agindo no mundo através de nós. A forma como estamos trabalhando, a forma como estamos vivendo, a forma como estamos servindo, estamos sendo conformados aos padrões de Cristo? Estamos seguindo em direção ao alvo, ou estamos na contramão da perfeição, da plenitude, da varonilidade de Cristo à medida da sua estatura? O propósito, então, a vontade de Deus, boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Que não sejamos mais conformados aos padrões deste século, mas conformados aos padrões de Cristo. Que não nos preocupemos mais em viver e sermos aprovados pelo mundo, pela forma como o mundo vive, pelo mesmo pensamento que o mundo tem, mas que, sendo transformados e renovados em nossas mentes pelo poder da palavra, pela revelação de Cristo Jesus, possamos ser conformados a Cristo pela renovação da nossa mente, tendo tido então o conhecimento do Filho. E à medida então que temos conhecimento das misericórdias de Deus, sejamos então transformados, para então sermos conformados à sua plenitude. J.C. Ryle, um autor e pastor, escreveu um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ao dizer sobre a natureza da verdadeira santidade prática, ele diz o seguinte: a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus, à medida que tomamos conhecimento da sua mente, descrita nas Escrituras. É o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando aquilo que ele abomina, amando aquilo que ele ama e medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão da sua palavra. Aquele que em tudo concorda com Deus é a pessoa mais santa. O homem santo se esforçará por evitar todo o pecado conhecido, observando cada mandamento revelado. O homem santo esforçar-se-á por ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Não somente viverá a vida de fé em Cristo, extraindo dele toda a paz e forças diárias, mas igualmente esforçar-se-á por ter a mesma mentalidade que nele havia, a fim de ser conforme a imagem do Filho. Há algum pecado no nosso coração? Se sondarmos os nossos corações hoje, há algum ninho de pecado? Algum erro sendo alimentado? Algum ponto em nossa vida em que estamos permitindo e estamos tolerando o pecado?
o tratamento que nós, povo exclusivo, ofertando então os membros por sacrifício vivo e santo, separado para Deus, é de então tratarmos o pecado com intolerância, não tolerarmos mais o pecado, nem no mundo e nem em nós, de não nos conformarmos, de nos sentirmos indignados com a presença do pecado em nossos membros. Será que em algum momento, em algum ponto da nossa vida, nós estamos nos permitindo sermos conformados? Aquilo que nós estamos alimentando a nossa alma, será que temos sido tolerantes com o pecado? Meus irmãos, se a resposta for sim, que nos arrependamos dos nossos pecados, que voltemos a Cristo, que possamos então entregar pelas misericórdias de Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que possamos então prestar a Deus um culto racional, que possamos então ser transformados pela renovação da nossa mente, com o fim de sermos conformados à imagem do Filho, Cristo Jesus. Amém. Reverendo. Irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças pelas misericórdias do Senhor derramadas sobre nós. Te damos graças, Senhor, pela comunhão que temos com o Senhor, pela paz que temos com o Senhor por meio de Cristo, pela vida imerecida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Senhor, nos dá a graça de sermos transformados, de sermos conformados. Meu Senhor, sonda nossos corações. Vê se em nós algum pecado, algum ninho de pecado, algum erro sendo alimentado, e na tua misericórdia, Senhor, nos perdoa. Derrama o teu perdão sobre nós, Senhor. Ser propício a nós, pecadores. No nome de Cristo Jesus, meu Deus, nos dá a graça de encontrarmos os nossos pés, o nosso coração e a nossa mente andando em direção à perfeita plenitude de Cristo. No nome de Cristo Jesus, nos auxilia com os nossos corações a sermos transformados, regenerados, a sermos conformados, a termos a nossa mente renovada no poder do Teu Espírito através da Tua Palavra, através do conhecimento de Cristo, no nome santo